Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida que canta e vibra. Sextou, hein, galera? Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026, véspera de Choque Rei, que vale liderança do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo, né? A gente não vê um jogo, um Choque Rei assim que vale uma liderança de um Campeonato Brasileiro, né? Não por causa do Palmeiras, porque a gente sabe que o Palmeiras sempre vem figurando na parte de cima da tabela, mas talvez a surpresa, né, de ver o São Paulo Sim. brigando aí nesse começo, no topo da tabela. Mas é isso aí. Antes da gente começar, galera, não, se você foi entregue a esse canal aí pelo pelo YouTube, por essas caras lindas aqui, não se esqueçam de acompanhar o vídeo até o final. Se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like, ativa o sininho, vem junto com a gente aí, porque tem conteúdo diário e bastante live, bastante coisa que a gente traz para vocês, beleza? E antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, meu grande amigo TVB. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, pessoal aí que vai ver o vídeo depois. E isso aí que o Marcos falou, curte, segue, compartilha e vamos com a gente aí. Todo dia estamos trazendo conteúdo, né? Além das lives, pós-jogo, que tem aqui conosco também. Segue conosco aí, vai dando uma força pro canal. Bora É, lá. isso é isso aí. Eu quase dei uma rateada aqui, TVB, falando Ah, Facebook, mas assim, é porque a gente também faz lives e entrega no Facebook. Então, galera, sim, se você assiste nossas lives pelo Facebook, cola com a gente aqui no YouTube também, se isso. inscreve e, sabe, ajuda e participe e comenta no nosso chat, beleza? Então é isso, a pauta de hoje tá grande, né? Porque ontem tivemos o sorteio da Libertadores, os grupos definidos, também tivemos a ótima fala do presidente da Comebol, né? Que foi bem interessante, foi um momento meio meme ali e cômico, que ele inclusive falou em português. Temos também a polêmica entrevista da Leila, né, na ESPN, antes mesmo do sorteio. Assim, não foi muito polêmica, ela apenas disse verdade, a gente vai trazer aqui as aspas dela. E vamos falar bastante também dessa, sim, bastante polêmica, né? Do Choque Rei. Temos, sabe, conteúdo da dupla de comentaristas, né? De São Paulinos aí, da Tricas Preza e o Arnaldo e do Tirone, como sempre, trazendo muita coisa interessante para a gente debater. O vídeo do Barros que apareceu também, né? Para retrucar aí os comentários infelizes do Rui Costa. E um pouquinho da ficha técnica da partida de amanhã, né, galera? Então vamos começar então pela Libertadores, né? O sorteio de ontem. A gente vai passar aqui os grupos onde os times brasileiros caíram, somente os times brasileiros, né? De todos os grupos, apenas dois grupos não têm presença de time brasileiro. Então vamos passar aqui rapidinho. O grupo A, né, que tem sempre o campeão como cabeça de chave, e como o Flamengo foi o campeão ano passado, então o Flamengo figura no grupo A, juntamente com o Estudiantes, o Cusco e o Independente Medellín. Grupo meio que fácil, né, TVB do Flamengo. Um grupo bem acessível pro Flamengo, né? Devido ao time que tem. Só acho que pode se enroscar por uma questão com Estudiantes aí, por primeiro lugar, porque é um grande na Argentina, né? Um tetracampeão de Libertadores. E tá bem no momento, que né, a Argentina tem vários recortes durante o ano, né, de campeonato, mas nesse momento eles estão bem, estão na ponta do campeonato. Então, há um risco aí pro Flamengo. Pega a altitude de Cusco, que querendo ou não é altitude, né? A gente não sabe que time que o Flamengo vai levar para lá. Então, a viagem longa de Medellín é um grupo ok, mas o Flamengo que costuma às vezes dar uma vacilada, pode perder o primeiro lugar de novo, né? Ano passado se classificou em segundo, né? E vamos ver esse ano. É isso aí. Eu acho um grupo bem acessível também e não vejo nenhuma surpresa. Provavelmente Flamengo e Estudiantes também passam, no meu ponto de vista. No Sim. grupo C, nós temos o Fluminense, né? Tem o Flusão com o Bolívar, o Deportivo La Guaira, não sei como se fala aí, lá da Guaira. Venezuela, Guaira. Então é isso aí, Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independente Rivadavia, da Argentina, que inclusive é o Rivadavia, líder. é o Rivadavia, líder. isso aí. É líder. É o líder do campeonato argentino, né? E esse grupo TVB? Então, o Rivadavia é meio que o Mirassol do ano passado aí da Argentina, ganhou foi campeão, teve acesso via Copa Argentina, né? Então, aí conseguiu essa vaga para Libertadores, mas está mantendo. Aí, como você bem disse, está liderando ali o grupo dele, né? O campeonato dividido em dois grupos da Argentina. Então ele lidera, então está num bom momento, né? E a Libertadores está para começar. Então não vai ser um adversário acessível lá na Argentina. No mínimo, um jogo muito catimbado, como sempre é, né? O Fluminense tem jogadores experientes também, né? O treinador também é argentino, então isso deve ajudar. Mas eu vejo um grupo Fluminense ficar bem atento. Se ele quiser, tipo assim, ele não tem elenco para ficar.
trabalhando igual Palmeiras e Flamengo, então ele vai ter que levar os titulares, todos os jogos, né? No Bolívar, quem costuma ganhar é só o Palmeiras, né? Por questão assim da qualidade do time, né? Então não é anormal o Fluminense perder de 1-0 lá. Então, assim, tem que tomar bem cuidado. O Fluminense passar em segundo é normal, e se bobear, fica fora. Então, assim, por conta dessa surpresa do Rivadavia, né? E mais o Bolívar, que a gente nunca sabe como é que vai estar na altitude, se vai estar Prime, né? Às vezes os caras estão no Prime, chegou até numa semifinal já, né? Sim. Então, não dá para descartar. Acho que acaba passando, mas bem olho aberto, Fluminense, bem olho aberto. É, assim, o Bolívar é aquele time que a gente pode até mudar o nome para altitude, né? Porque o adversário É, realmente não é o 4 mil Bolívar, mas sim pés, a né? altitude sempre. Mas eu acho que vai acabar pelo fator altitude, o Bolívar eu acho que passa. E vai ser uma disputa bem, bem interessante entre o Fluminense e o nunca sei falar isso Rivadavia. aí. É É, o isso aí. Rivadavia, esse aí. Esse aí, esse time que sempre me embanana na hora de falar. Mas é isso aí. E o grupo D, que esse sim é o grupo da morte, né, TVB? O grupo do Cruzeiro, que tem o Boca, Universidade Católica e o Barcelona de Guayaquil. Esse grupo é insano. Chatinho, viu? Olha, se o Tite tivesse ficado, eu falava que o Cruzeiro não passava. Pelo recorte de jogo que o Cruzeiro tá jogando, né? Aí agora vem o Arthur Jorge, a gente vai ver como é que se ele vai conseguir trabalhar mesmo. Vamos ver o Arthur Jorge de verdade agora se provando, né? Mesmo assim, um grupo bem difícil, né? O Boca, tradicionalíssimo, né? E o Barcelona também, finalista de Libertadores, e sempre chega, né? Sempre tá em oitavas, em quartas, né? A Católica anda meio capengando, né? Nos anos 90 era frequente a presença. Acho que não vai fazer muita frente. Acho que vai ser onde todo mundo vai poder ganhar, né? Da Católica, principalmente o Boca e o Cruzeiro. Mas é briga de primeiro e segundo. Aí quem vacilar com a Católica vai sobrar pro Barcelona, às vezes, entendeu? Então, também não dá para cravar que é os dois que passam. O Cruzeiro com o Arthur Jorge tem uma esperança de algo novo, né? Então fica nisso. Se não fosse, cara, eu acho que não ia passar, não. Eu acho que. Eu acho que. Assim, eu espero que o Boca não passe, porque eu sou da teoria de que é melhor matar a cobra no ninho, né? E o Boca sempre é aquela pedra no sapato do Palmeiras, da Libertadores, a gente sabe, Sempre. infelizmente. Sim, Mas eu acho que o Boca acaba passando, sabe? Então, eu acho também. que passa Boca e Barcelona, cara. Eu acho que o Cruzeiro, até porque o Arthur Jorge, a gente sabe que ele é um bom técnico, né? Sim, parece que sim. Mas, assim, ele chega agora e vamos lembrar que a primeira fase, são 2 meses no máximo de primeira fase, né? E já Ah, começa agora, após data FIFA, né? já começa agora o pós-data FIFA, então é muito pouco tempo para talvez o Arthur Jorge conseguir fazer esse Cruzeiro, sabe, pegar no embalo aí. Então eu acho que Uhum. dá Boca e Barcelona, cara. Eu acho que o Cruzeiro não passa, mas vamos É aguardar. possível. É possível. E tem o grupo E, né? Esse é o grupo da piada. Porque Ah, tem quem que tá lá? Corinthians. Curicas. Curicas enfrenta o Penharol, Santa Fé e Platense no grupo E, TVB. E antes de mais nada, assim, me diga aí, de pronto, Curica, passa ou não passa? Rapaz, eu acho que infelizmente acaba passando, com a calça na mão, como a gente diz, né? Mas Então eu acho. pera aí. Então pera aí, porque isso não dá. Esse vai ser o nosso X1 de hoje, então, porque eu discordo plenamente, É, não passa. Mas me diga por que você acha que passa. entendi. Eu acho que pela fragilidade do Platense, né? É o que disputou a final com o Rivadavia. Então, acho que não vai fazer frente, né, ao Corinthians, assim, e até pelo histórico de competição também, que tem bem menos que o Corinthians, né? Apesar do Corinthians não ter muito, mas a Platense muito menos. O Penharol acho que é o complicador pro Corinthians, mas acho que ele fica com a segunda vaga, né? Imagino que vão colocar todos os esforços ali, porque é Copas, né? É as Copas, é o que o Corinthians geralmente tem conseguido jogar, e creio que eles vão ficar com esse segundo posto aí para poder dar um respiro para eles andar o ano inteiro jogando mal brasileiro, para variar. Cara, discordo. Eu esqueci de te trazer meu passaporte aqui, mas eu tenho passaporte internacional. O Ah, Curica não tem passaporte, mano. É é. acesso negado. Geralmente nega, né? Acesso negado. Não tem como. Curica não vai fazer, eu acho que uns 4 pontos. Uma vitória contra o Platense em casa e um empate contra o Platense fora. Santa Fé ganha os 2 jogos do Curica. Na Colômbia vai Penharol amassa os 2 jogos do Curica e o Curica vai brigar ali para ficar na sua. quarta colocação. Não Nem passa. sua. Não passa. Não passa. Time que não tem tradição, time.
minúsculo em sentido internacional, acesso negado, como diria o grande Sormani, ó, bateu na catraca lá, pi, 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 acesso negado. Adeus, Curica. Não passa, não passa. Curica não passa. Assim, e até triste, porque eu até gostaria que eles passassem para a gente pegar eles sabe, nos playoffs ali e relembrar eles um pouco da que é tradição mesmo de time grande em torneios intercontinentais aí, continentais, beleza? Esse sim é o Verdão. Ia amassar, amassar. Porém, não passa, não passa. Não passa. Mas é isso aí. Brincadeiras à parte aí, galera. Eu realmente eu penso que o Corinthians não tem condições de passar. Mas vamos aguardar, né? Futebol é futebol. No grupo F, então, aí sim tem o grupo do Palmeiras, né? Que tem Palmeiras, o Cerro, o Júnior Barranquilla e o Sporting Cristal. As mesmas figuras para o Palmeiras, como sempre, né? Os mesmos times, TVB. Só faltou aí o Novo Horizontino, que cai todo ano nos grupos do Palmeiras. Aí fechava os times, impressionante isso, né? Cerro Porteño, nem sei quantas vezes o Palmeiras já enfrentou. Então, é um grupo de clubes frequentemente na Libertadores, o Júnior mais recente, o Sport Cristal no Peru só, né, é o mais tradicional junto com o Alianza. Então, já fez final com o Cruzeiro, o Sport Cristal até. Mas pro Palmeiras acaba ficando fácil, entre aspas, né? Pela constante domínio, bom desempenho, principalmente fora de casa, né? Lideranças gerais aí por anos a fio, né? Então o Palmeiras se tornou aí um bicho-papão, vai, dos times de fora, principalmente esses de médio e menor expressão. Então o Palmeiras acaba parecendo e deixando fácil, né? Esses jogos, então tende a classificar em primeiro, né? Com aí seus, de repente, 16 pontos, 15, né? Não sei nem se o Palmeiras vai ter uma derrota. Não é normal que tenha, né? Se o jogo não tiver nenhuma coisa atípica, né? Expulsão, essas coisas. Então, acho que o Palmeiras passa com tranquilidade, até deve passar com tranquilidade. Não é para ser difícil, não, Marcos. Então, a pergunta para você: primeiro no grupo e primeiro geral ou primeiro no grupo? Eu acho que primeiro no grupo e com muitas possibilidades de ser o primeiro geral, assim, muitas mesmo, mas muitas. Por Sem conta, se o soberba, Flamengo viu, não galera? tivesse estudiantes ali, eu acho que seria a briga entre os dois, mas como tem, eu acho que vai acabar pro Palmeiras. E não é na soberba que a gente fala isso, não, viu, Não, galera? É não. porque realmente, se você pegar o histórico dos últimos anos, o Palmeiras, sabe, eu acho que de todos os anos do Abel, só em um ano que o Palmeiras não terminou em primeiro geral, na fase de grupos. Pô, o Palmeiras cai no grupo que caiu o Cruzeiro. Não ia falar isso aí. Jamais. Boca É Júnior, né? difícil. Por exemplo, né? Boca Júnior, Palmeiras fez um ano ruim e ficou no pote 2. Mas tá tudo bem, assim. Tem que deu um azar ali e caiu pro 2. Mas tá tudo andando igual tá, normal. Estaria forte igual a Libertadores, mas não ia falar, porque Barcelona, Boca Juniors, né? Então, assim, não. Mas é que o grupo permite, devido ao histórico. É isso aí. E o E Palmeiras tá tem. mais forte quanto o time, né? Tá melhor. Só falta jogar como a gente gostaria, mas tá melhor, vai jogar melhor. Sem dúvidas, eu espero que sim. Quer dizer, sem dúvidas não. Nós esperamos que seja assim, né? Sim, sim. E tem o grupo G também, que é o grupo do Mirassol, né? Um grupo complicado para o Mirassol, hein? Saiu o Mirassol, Lanús, LDU, do grande Deivinho e o Always Ready, TVB. Então, para mim o Mirassol não passa. Até acho que ele trabalhou errado na questão de elenco, pegou muito jogador mais velho. Acho que tá pensando em Libertadores mesmo. Só que perdeu aquela essência que tinha o time, tanto que os bons jogadores estão no São Paulo. Estão jogando bem. São jogadores, né, mais jovens, rápido, né? Aqueles caras com fome de jogar, né? Que o Luxemburgo sempre falava. E o Mirassol foi para o outro viés, até para não gastar muito, despendendo dinheiro, não é pagando só salário, e cara mais experiente. Mas acho que não tá rodando, já não tá legal no brasileiro, né? E pegou uma altitude com o Always Ready também, e pegou um Lanús num momento muito bom. O Lanús é um pequeno chato da Argentina, quando ele chega nessas Copas, ele ganha. Já ganhou o Comebol do Atlético Mineiro, né? Quase arrebentaram a cara do Emerson Leão lá na época. A LDU é um time competitivo, né? Já campeã de Libertadores, né? Lembrando, ganhou do Fluminense uma Libertadores, e nos deu o trabalho que deu ali ano passado. Deivinho é Deivinho, então vai ser um chatonino, né? Para mim o Mirassol não passa, não passa não. Eu também, infelizmente, acho que não. Assim, Seria legal. Mirassol, apesar do ranço que eu peguei do Mirassol, principalmente depois desse último jogo aí com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com eles fazendo cera com 2 minutos de jogo, time pequeno, né, irmão? É difícil, vai ficar muito difícil. Difícil, nem vai jogar em Ah, casa pelo jeito, não Pois vai dar é, tempo. exatamente. Mas se o Mirassol conseguisse, sabe, repetir o futebol do ano passado, eu acho que teria Aí não. chance sim. Sim, não, sim. Mas também tem o fator de que o melhor dele saiu, né, que é o Danielzinho, que está se Sim. mostrando lá no Tricas, que realmente é um bom jogador.
Mas é isso. E só aproveitando o gancho, TVB, teve uma notícia que saiu agora há pouco aí, triste, né, Hum, com relação ao, você citou aí o Lucha, né, que ele uhum. foi internado na UTI em Palmas com uma infecção pulmonar, então a gente aqui fica torcendo para que ele tenha uma recuperação rápida, porque é o Pofechô, né, o Pofechô Essa projeto, e a gente tem aí, muito carinho, a gente essa tem muito idade tipo carinho. de infecção é perigosa, então tem que cuidar mesmo. Pois é, então melhoras aí Melhoras, prontas para melhoras. o Pofechô. Tá certo? Projeto. E é isso então. Lembrando que o grupo H e o grupo B são os grupos que não têm times brasileiros, então a gente não vai comentar aqui porque ah, não nos Convém. interessa muito por agora. E continuando então, né, TVB, da Libertadores aí, no sorteio de ontem. Teve um episódio muito cômico, né? Que teve bastante. Virou meme aí nas redes aí, que é o presidente Domingues, né? Dando declaração em português, falando de fair play financeiro. Traz pra gente aí, TVB, um pouco dessa comédia. Literalmente comédia, até fizemos um short aí, tá no canal, depois vocês vão lá e confere e passa para um amigo, porque ficou muito bom, ficou muito boa a edição também. Mas se não tivesse edição já era engraçado por si só, porque o presidente, o Alejandro Domingues, falou em português, ou pelo menos num bom portunhol, mas ele puxou bem o português até, para deixar bem claro que a Comebol está iniciando o processo com o fair play financeiro, trabalhando já com a aposta e já começando com ele ativando. E deixando claro para os clubes pagarem os seus compromissos, honrar o que combinar com o jogador e empresários e outros clubes, e falou em português, e claramente isso atinge um certo clube que está na bancada ali, né? Não é costumeiro estar ali na bancada da Libertadores, mas ali estava. E é para eles que foi, né? Porque tá aí com. Transferban salvou há pouco, mas vira e mexe entra, tá com dívidas na casa de 2 bi para cima. Então a gente sabe muito bem, né, que é jogador, é time que joga com jogador devendo e tudo mais, que até a Leila já comentou sobre isso. E quase que o Botafogo entra nessa também, né? O Barcelona tirou ele, senão tava aí um. Aí esse tava com o transfer na lata mesmo, né? E acabar levando a carapuça e a servir mais ainda. Mas foi absurdo, né? Ele falou literalmente para deixar claro, haja vista que o próprio Corinthians ficou devendo para time argentino, né? Pro Tadieres, né? Então, assim, está. Então é um tapa de luva de pelica, mas não tão pelica assim. Foi uma luva de ferro, né? Não, mereceu, né? E foi engraçado porque eles cortaram a imagem na hora que ele tava falando disso pra Leila, e a Leila deu aquele sorriso sem graça, tipo assim, não é comigo não, irmão, você tem que mostrar os É, Cuica ali, ó. Aqui a é, gente tá é tudo pra em você, dia. ela falou, será que é pra você, Riquelme, que tá falando? Pois é, né? Foi sem dúvidas um momento bem engraçado ali desse sorteio. E lembrando também que antes até mesmo do sorteio começar, e agora a gente já vai entrar um pouco também no choque rei, né? Porque teve a entrevista da Leila ao grupo Disney lá, né, com o Uhum. André Hernan, e ela foi perguntada com relação à polêmica, né? A polêmica do dia de ontem, que foi o Rui Costa, diretor do São Paulo, falando do Palmeiras, a arbitragem e a resposta do Barros, né? Então, antes do sorteio de grupos, a presidente fez questão de lembrar a invencibilidade de 11 partidas do Palmeiras contra o São Paulo, né? E eu abro aspas para a Leila que disse: o São Paulo tem que lembrar que nós vencemos os últimos 5 jogos contra eles. Estamos invictos há 11 jogos. Será que é sempre a arbitragem que nos beneficia? Isso não existe. Tem que parar com isso. O futebol não aceita esse tipo de argumento de cartola. Se nós quisermos evoluir, temos que mudar a mentalidade. Sempre ou é o gramado ou é a arbitragem. O Palmeiras entra para fazer o que sabe melhor, que é jogar futebol. Finalizou a Leila, né? E além disso, ela também elogiou bastante o Anderson Barros e frisou que o Palmeiras poderia ter reclamado de jogos anteriores contra o próprio São Paulo, né, como na Copa de Brasil de 2022. Ela acha lamentável esse tipo de pressão do Rui Costa e do São Paulo em cima da arbitragem. E abre aspas para Leila novamente. Por que não lembrou o que aconteceu na Copa do Brasil em 2022? Poderia ter lembrado, né? O que fizemos? Reclamamos, falamos e conversamos na CBF, bola para frente. Não fico querendo colocar pressão antes de um clássico tão relevante. É lamentável. Vamos fazer o que sabemos, que é entrar em campo e fazer um grande espetáculo, falou a Leila, né? E ela também citou no final: eu não vou ficar turbinando um assunto totalmente irrelevante, gente. Quando o Palmeiras vai jogar, a última coisa que quero saber é quem vai ser o árbitro. Não estou preocupado com isso. As estrelas são os atletas, então a gente tem que parar com isso. Tenho certeza absoluta de que o árbitro faz o que pode e a CBF a cada dia quer aprimorar ainda mais a arbitragem.
E para finalizar as falas da Leila aí nessas entrevistas, ela chamou de histéricos dirigentes homens pelas reclamações contra os árbitros. Abre aspas para a Leila novamente. Vocês nunca vão ver a presidente do Palmeiras se escabelando, dando esse ataque histérico. Esses homens são muito histéricos. Depois a gente que é histérica. São eles que são. Vocês nunca vão me ver reclamando da arbitragem. Se ocorrer algum erro que entendermos ser grave, iremos, a CBF, a Comebol, e é assim que a gente faz e vamos continuar assim. E fecha aspas para a Leila, né? Então, foi uma entrevista bem forte da Leila. E vamos lembrar que a polêmica começou com as declarações do Rui Costa, né, para Uhum. a ESPN. E eu vou abrir as aspas para o Rui Costa aqui. O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou. E nós, infelizmente, temos tido nesses confrontos, em competições distintas, erros que não raro favorecem o adversário. Então, foi uma declaração bem pesada, né, do Rui Costa, falando que o Palmeiras só ganha ou vem ganhando na mão grande, né, do São Uhum. Paulo. Aí, e essa declaração do Rui Costa gerou, sabe, uma resposta rápida do Anderson Barros, que falou em um vídeo para o canal da TV Palmeiras que foi solto ontem mesmo, novamente no canal da TV Palmeiras, que classificou as declarações de Rui Costa como extremamente oportunistas, CVB. E a gente vai compartilhar aqui, então, para a galera que não teve a oportunidade de assistir ainda essa entrevista do Barros, essas declarações, a gente vai colocar na tela aqui e vamos assistir um pedaço com vocês, beleza, galera? Beleza. E só lembrando que todos os créditos desse vídeo são da TV Palmeiras, beleza? E a gente vai colocar na descrição o link para essa entrevista na íntegra e completa depois. Você considera uma atitude oportunista você fazer um recorte somente dos últimos 5 jogos, sendo que, em um passado não tão distante, houve sim um erro crasso cometido contra o Palmeiras? Somente reitero o que eu tenho dito, né? Nós não podemos separar pelo nosso próprio interesse, né? Eu acho extremamente oportunista, sim. Um clássico é um evento, né? Que mexe com o torcedor de um lado e de outro. Ele é um evento que o torcedor tem que ter prazer de que ele venha a acontecer. E nós precisamos, nós dirigentes, diretores, precisamos parar com isso, né? Então acho sim extremamente oportunista. Até porque nós poderíamos dizer o seguinte: o que ocorreu em 2022? O lance que permitiu que o São Paulo se classificasse numa Copa do Brasil. Se nós lembrarmos do que aconteceu naquele jogo, aí sim nós podemos dizer houve um erro. Mas não agora. Erros vão acontecer de um lado, erros vão acontecer de outro, fazem parte. Por isso, todo o trabalho que nós estamos fazendo, clube e CBF, para que a arbitragem evolua. E nós temos percebido, sim, uma evolução em relação a isso. O que não tem evoluído somos nós. Nós precisamos parar. Não é só a arbitragem. Mais uma vez, não é só a arbitragem. Somos nós os responsáveis. Dirigentes, diretores, treinadores e atletas. Precisamos dar a esses profissionais a melhor condição possível para que eles exerçam a sua atividade. Podemos lembrar também aqui o E aí foi então o comentário, né, do Anderson Barros. Ele continua depois falando, ele volta até no lance da Libertadores, cita como um erro crasso, mas é meio que irrelevante para essa conversa que a gente está tendo com relação ao Choque Rei. Mas se você quer acompanhar essa entrevista na íntegra, a gente vai colocar na descrição o link com todos os créditos novamente à TV Palmeiras, beleza, galera? Vai lá e assiste, que foi uma entrevista muito boa do Anderson Barros. E mesmo assim, né, TVB, a polêmica continua. Hoje mesmo, né, com a dupla de comentaristas da Trica Press mais famosa do Brasil, né? O grande Forte. Arnaldo e o Tirone, né? Que continuaram soltando as pérolas diárias, né? E TVB, qual que é a narrativa do Arnaldo de hoje? Porque vale lembrar que eles vêm batendo e falando sobre o Palmeiras diariamente por se tratar da semana de Choque Rei, né? Então, todo dia, desde o fim de semana passado, batendo e batendo e batendo. Mas qual que é a pérola de hoje, TVB? Principalmente o Arnaldo, né? Então, assim, ele é muito enfático, né? Ele fala com as mãos, assim, vai perdendo um pouco o controle, né? Que vai deixando a emoção tomar conta. E ele faz o que ele acha que ele tem que fazer ali, muito pelo São Paulo, mas mistura com jornalismo. E hoje no UOL, né, onde ele participa praticamente diariamente, se não presencial por live, por vídeo, ele falou, né? Vou abrir aspas para o Arnaldo, né? Para não dizer que é eu que estou falando. Arnaldo Ribeiro abre aspas. Por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF?
Várias coisas estão envolvidas nisso. Continuando, o Palmeiras funciona como uma maquininha. É tudo muito azeitado. Ou seja, né, usando de palavras polidas, né, e de um português aí um pouquinho mais sem deixar claro, ele coloca que o Palmeiras é beneficiado porque tem um bom relacionamento com a CBF, um relacionamento muito excessivo, segundo ele, né? E que tudo é método do Palmeiras, então. Se eu elogio a CBF, é para ter benefícios ou para não ser prejudicado, né? É o que ele fala do bastidor do Palmeiras. Mas usando na conotação que ele coloca, é muito mais do que isso, né? O jeito que ele quer dizer. Até na continuação do vídeo, o Kfouri entra falando, aí já mistura com política, que é o que ele adora fazer, né? Ele já misturou com a política brasileira. Ele tirou o Palmeiras do contexto, colocou a Leila, mas a Leila e o Palmeiras estão totalmente ligados, porque estavam falando de futebol e ela é a presidente do clube. Então, mas a narrativa dele é essa, né? Colocando mais uma vez em xeque, né? O Lavieri até contrapôs ele em várias situações ali, que ele ficou meio perdido, mas o que dá corte, o que dá matéria é isso que ele falou, né? E é o que chega no ouvido da arbitragem, na hora de escolher um lance, né? Então, lembrando que o Daronco, a escolha do Daronco é mais pró-São Paulo, porque são nomes que o Palmeiras, por exemplo, não aprovaria se ele tivesse que ter benefício, tá me entendendo? Então, a gente sabe do histórico do Daronco para todo mundo, ele apita mal para todo mundo, ninguém gosta. O Luciano não gosta, Hulk não gosta, Dudu não gosta, jogadores aí consagrados, reclamões, Gabigol. Então, e ele tem problema com o João, que é o nosso assistente, que o João fala dele até de uma forma meio pesada, por conta de forma física, de aguentar correr, de estar longe do lance, e de fato o Daronco está mesmo. Então, cara, eles estão fazendo esse papel a semana toda e continuaram hoje com mais essa acusação, que para mim é até bem séria, e não devia ficar assim pelo lado do Palmeiras. Mas vamos ver, né? Acho que amanhã ainda rola mais antes do jogo, e eles vão continuar. Vale lembrar, né, TVB, que assim, a Leila, ela é advogada e a gente sabe que ela não leva desaforo para casa, né? E quando eles entram nessa parte política e meio que, sabe, tentam separar o Palmeiras da Leila e começam a atacar a Leila, CPF, pessoa, né? e as entidades financeiras da Leila, tentando, sabe, criar uma narrativa bem deselegante ali e, assim, vocês aguardem, hein? Porque a Leila, ela tá processando até o meu timão lá, os caras lá, Sim. por falas e por coisas que vocês não estão mexendo no ninho de vespeiro ali. Então, Isso. depois aguardem, porque essas declarações foram muito pesadas e tentaram fazer esse paralelo de política brasileira com a presidente. É bem. Essa novela terão muitos capítulos ainda, pode aguardar. Isso mesmo. Mas, assim, tudo isso para tentar colocar mais pressão na arbitragem, como você disse, TVB. Sim. E, sabe, tentar ganhar alguma vantagem. Porque a gente sabe e se ele tiver uma vantagem de vencer o jogo, porque teve um erro de arbitragem a favor, ainda vai sair que até que enfim foi para nós. Ainda vai sair com essa, né? E não vai nos dar o direito aqui do lado verde se sentir por que falar. Ainda vai esfregar na nossa cara isso, né? Então até porque na TVB durante a semana eles falaram justamente isso, a dupla, sim, né? O Arnaldo falou no canal dele. Que é um jogo muito importante pro São Paulo, porque a torcida, por uma questão de honra, o clube dá a resposta. E mesmo se tiver que ganhar na mão grande, tem que ganhar. Usou até essas palavras, né? Que seja assim, que para descontar, para retribuir o que vem acontecendo nos últimos jogos. A torcida se sente prejudicada. É o que o Serdão acaba falando. Contra o São Paulo é de qualquer jeito. Tem que ser de qualquer jeito. Então, vai acabar sendo mesmo. Então, só para confirmar aí, o TVB já trouxe informação, mas a ficha técnica do jogo, então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, galera, a ficha técnica do Choque Rei, a data é amanhã, dia 21 de março de 2026, às 21 horas, será no Morumbis, e terá transmissão do Sport TV e Premier. E como já adiantado aí, a arbitragem vai ficar por conta do Anderson Daronco, né? E rapidinho, só trazer o retrospecto do Daronco em jogos do Palmeiras. O Daronco apitou 49 jogos do Palmeiras, com 26 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, né? Então ainda vai ter gente que vai olhar esses números e vai falar: olha só, escalaram um árbitro que sempre o Palmeiras ganha. Mas esquecem do futebol do Palmeiras e principalmente esquecem das derrotas, porque esse número de vitórias deveria ser muito maior do que é. Mas muitas das vezes o Daronco, com os seus, sabe,
sua forma física, para a gente terminar o vídeo de uma forma elegante. Realmente não consegue nem acompanhar as jogadas e é o pica-pica, né? Porque, tipo assim, fica picotando o jogo, E vai porque ser ele assim. precisa respirar, porque não tem fôlego para acompanhar as jogadas e os lances. Então, E é isso que a gente pode esperar desse jogo, né, TVB? Um jogo bem picado pode pela esperar. arbitragem, decisões bem Por não ver questionáveis. mesmo, por não ver mesmo. Não é por roubar, não. Ele era bom árbitro. Muito bom. Por estar perto dos lances, né? E até se impor fisicamente, porque precisa também entre os caras, né? Então, mas é que o cara não consegue mais. Literalmente é muito músculo para pouco cardio. Então, é por distância, não é por sacanagem, não, que ele era bom. Ele era bom. Por muito tempo ele foi considerado, né, no auge mesmo físico dele, que Sim, ele acompanhava as jogadas, ele era considerado o melhor árbitro do não, Brasil. foi mesmo. E era mesmo. Só que não dá. Então, assim, ele não dá. Já tem uns anos aí que ele não consegue acompanhar. E todo o jogo dele é picotado justamente por isso, porque ele não consegue Porque acompanhar e ele não quer precisa. contra-ataque. Ele não quer contra-ataque. Ô, falta. Arruma o time, deixa eu conversar aqui com você, não faz mais isso, tá? Respirou, te posicionou, agora os caras trabalham bom. Então, pro Palmeiras é bem ruim, pro estilo de jogo do Palmeiras. Vamos ver como é que se sai aí, né? Amanhã. É isso aí. Mas vamos aguardar então, galera, e torcer para o nosso Verdão, beleza? Vou torcer para que o Palmeiras traga os 3 pontos, liderança isolada e vamos ver, né? Aí que, quem sabe, a arbitragem passa despercebida, que eu acho que não vai Tomara. acontecer. Mas São Paulo vamos chegar aguardar. a ganhar, que vai sem polêmica nenhuma também. Puxação de saco. E amanhã, como é o dia do Choque Rei, nós traremos um vídeo com mais detalhes do jogo antes da partida também, na parte da tarde, como vocês já estão acostumados, com o nosso vídeo que sobe por volta das 5h45 da tarde no horário de Brasília. Nós traremos a ficha completa com provável escalação e mais detalhes desse Choque Rei, beleza, galera? Então, mais uma vez, se o YouTube te entregou por essas caras lindas, ajuda a gente aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho. Lembrando também que amanhã tem o pós-jogo, logo após o apito final. Cola com a gente, que tem pós-jogo, com a coletiva do Abel e também com, se Deus quiser, 3 pontos na bagagem, beleza? TVB, muito obrigado, meu amigo. Um bom final de sexta-feira aí para você e a gente se fala em breve, beleza? Valeu, galera. Um abraço, avante palestra e até a próxima. Tchau.